Olá, aqui professor Wallace Duarte para fazermos a revisão do capítulo 1, o capítulo dedicado aos números inteiros. Nós vimos no começo que conseguimos identificar o conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números ligados à contagem. Então é o 0, 1, 2, 3 e assim vai. Nós vimos que a representação do conjunto dos números naturais na reta é isso aqui. É uma reta com os números ligados à contagem que nós vimos. Nós também vimos que o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais, aqui representado, e seus opostos. Então, o oposto de 1 é o menos 1. O oposto do 2 é ali o menos 2. O oposto do 3 é o menos 3. O oposto do 4 é o menos 4. O oposto do 5 é o menos 5. O oposto do 6 é o menos 6 e assim vai. Então, o conjunto dos números inteiros ele é representado por um conjunto dos números naturais e seus opostos. Muito bem, correto. Nós vimos que o conjunto dos números inteiros ele tem subconjuntos também. Nós vimos que existem o conjunto dos não positivos. O subconjunto dos não positivos ele é representado por Z e um menos embaixo. Significa que você vai listar todos os números que não são positivos. Então, ele vai começar, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Não tem número positivo aqui, eles são não positivos. Nós vimos também o conjunto dos não negativos, que é seguindo a mesma lógica, né? O conjunto dos números não negativos, ele é o Z com mais embaixo, que é os números começando do 0, 1, 2, 3. Você vê que não tem número negativo aqui. E nós vimos também que esse conjunto dos números não negativos, ele se confunde com o conjunto dos números naturais. É o mesmo conjunto, veja bem. Nós vimos também o conjunto Nós vimos também o subconjunto dos números não nulos. Nós vimos também o subconjunto dos números não nulos. A palavra nulo significa zero, né? Então, ele é representado por Z e um asterisco. Então, a representação dele no conjunto é menos 3, menos 2, menos 1. Pula o zero, vem 1, 2, 3. Continuando, nós vimos também o conceito de sucessor. O que vem a ser um número que é sucessor de outro? É aquele número que vem depois. Por exemplo, você tem o número 3. Quem é o sucessor de 3? Quem que vem depois do 3? É o 4. Então, o sucessor de 3 é o 4. Por exemplo, você tem também o número menos 1. O sucessor de menos 1, ele é o 0. É aquele que vem depois. Nós vimos também o que é o antecessor. O antecessor é o número que vem antes. Muito cuidado.
com isso, porque às vezes a gente confunde quando chega do lado negativo. Por exemplo, se eu tenho um número 9, quem é o antecessor de 9? Quem que vem antes do 9? É o 8. Se eu tenho, por exemplo, o número menos 1, quem é o antecessor de menos 1? Aquele que vem antes dele. É o número menos 2. Continuando, nós vimos também o conceito de opostos ou simétricos. O que vem a ser números opostos ou simétricos? São aqueles que têm a mesma distância do zero. Se eu tenho a origem aqui, número 0, e busco aqui o oposto de 1, é aquele número cuja distância de 0 a 1 é a mesma. Então, nós temos aqui menos 1. O 1 e o menos 1 são opostos ou simétricos. Um outro exemplo, partindo da origem, eu quero saber quem é o oposto ao menos 2. Quem é o simétrico ao menos 2? É aquele que tem a distância de 2 unidades até o zero. Aqui, no caso, é o 2. Então, o oposto ou simétrico a menos 2 é o 2. Um outro assunto que nós vimos foi os consecutivos. Os números consecutivos é o próprio número e seu sucessor. Ou seja, é um par de números que nós podemos dar como exemplo. Eu tenho aqui o número 5. Quem é o consecutivo ao 5? É o 6. Então, esse par de números, 5 e 6, são números consecutivos. Um outro exemplo, se eu tenho aqui o número menos 12, quem é o consecutivo ao menos 12? É o menos 11. É um par de números, é um número e seu sucessor. Um outro assunto que nós vimos foi valor absoluto ou módulo. Bom, quando nós vimos isso, nós fizemos a relação entre tamanho. Módulo significa um tamanho ou uma distância. Nós fizemos isso, essa relação entre tamanho e distância e módulo. Um exemplo é o módulo de 4. Módulo de 4, quanto é? É a distância entre a origem 0 e o ponto 4. Qual é a distância? Qual o tamanho disso aqui? O tamanho aqui são 4 unidades. Então, o módulo de 4 é igual a 4 unidades. Um outro exemplo é o módulo de menos 5. Para calcular o módulo de menos 5, nós marcamos a origem e o ponto menos 5. Qual é este tamanho? Entre menos 5 e 0, qual é este tamanho? Este tamanho é 5. Então, o módulo de menos 5 é 5. Nós vimos que o sinal positivo do lado de fora do parênteses não altera quem está dentro. Então, esse mais 9, o resultado continua sendo 9. Você vê que o sinal positivo fora do parênteses não altera quem está dentro. Então, mais menos 7 é menos 7. Já o sinal negativo do lado de fora do parênteses, ele altera o sinal de quem está lá dentro. Então, menos mais 3 significa o que era mais 3, passa a ser menos 3. E observe que nós temos um sinal negativo e menos 2 dentro do parêntese. Então, o que era menos 2 passa a ser mais 2. Bom, com isso nós fechamos esta revisão. Eu espero que você tenha relembrado bastante coisa. Continue fazendo exercícios, que isso vai dar mais prática para você. Eu te vejo então no próximo capítulo, no capítulo 2. Até breve.